Fala galera, tá começando mais um vídeo no canal e bora lá, vamos falar de quê? Bom, de Boruto Blood Vortex, capítulo 22. Esse capítulo saiu recentemente e eu vim aqui trazer um review sobre ele. Já faz algum tempo que eu não trago review de Boruto, já faz algum tempo que eu não trago nenhum vídeo porque eu estava ocupado com coisas pessoais, mas eu tenho a intenção de voltar a tomar aquela constância de gravar os meus vídeos porque é uma coisa que eu gosto e eu criei esse canal com esse objetivo de fazer algo diferente, de criar algo. Eu sempre gostei de criar alguma coisa e eu consegui criar isso. Eu tenho o desejo que ele cresça e se perpetue e que eu possa continuar um dia futuramente, quem sabe, tirando proveitos disso. Mas até então é só por gosto mesmo e hobby e para não ficar sem fazer nada. Vamos lá. Já de antemão eu gostaria de pedir para você que gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal se você gosta mesmo de anime, que aqui eu vou trazer vídeo contando sobre reviews direto sobre isso. Então se inscreva aqui se for do seu interesse e comente algo sobre o capítulo que você já leu, o que você achou, que eu vou adorar ficar olhando os comentários. Bora lá! Bom, o capítulo começa justamente de onde parou o seu antecessor, que foi quando o Boruto chegou para salvar o Sarutobi Sensei, que eu não vou me atrever a falar o primeiro nome dele, porque atualmente eu estou sentindo uma dificuldade de falar esse nome, coisa que antigamente eu não tinha, mas hoje eu não consigo falar o nome dele direito, eu gaguejo, então eu vou tratá-lo como Sarutobi, que é o seu segundo nome. E sempre colocar uma foto dele na edição para que vocês saibam quem é, que eu imagino que vocês sabem. E bora lá. Nesse momento o Sarutobi afirma para o Boruto que ficou impressionado porque ele matou a Matsuri com um golpe. E o Boruto explica para ele e para nós ter aquela noção de poder. Ele diz que não é tão fácil assim, ele só acabou com ela rápido daquele jeito porque ela já estava feridamente tinha sido atingida mortalmente, então já ia morrer mesmo. Então basicamente foi o que ele disse. E claro que a gente também percebeu isso. Ele quis dizer aí, quando nos primeiros capítulos de Boruto, a gente viu que o Boruto teve dificuldade de lutar com os quatro, tirando o Juro, ele lutou com, acho que foi o Hidario, o Mamushi e a Matsuri. Esses três ele lutou de uma vez e ele levou um couro, teve dificuldade, porque realmente os Senju não são pouca coisa. Na verdade são monstros bem fortes, por sinal. Então deu para perceber quando o Boruto falou isso. E nesse momento o Boruto pede para que o sensei dele vá embora e aí corta para o local onde está o Mitsuki e o Araya, que também tiveram a chance de olhar de longe a uma espinhosa, e quando ele ia pegar, surge um garra suja, e desse garra suja aparece o famoso Jura. Claramente o próprio Mitsuki dá as características dele e afirma que ele era o Jura, o que quer dizer que foi passado informações para que eles não mexessem com o Jura. Então eles sabem qual é a fisionomia dele. Então quando eles bateram um olho, eles denominaram que era o Jura porque ele sabia. E nesse momento o Jura olha para Sarada e segue em partida do Boruto. E de uma distância muito longa ele solta um disparo pelo seu olho, disparando assim uma Bijudama que pega aonde o Boruto está, mas não pega nele, pega no chão. E ele mesmo afirma, o Jura, que ele errou e acha isso um saco. E se aproxima do Boruto em alta velocidade voando. E nesse momento o Boruto pede para que o sensei dele corra, o Sarutobi. E ele lança diversas shurikens para utilizar o Hiraishin, como o Minato usava, em forma de fuga. E nesse momento o Sarutobi demora a se locomover e o Boruto é obrigado a arremessá-lo para longe dali com força. E basicamente isso me incomodou, porque quando a gente via a figura do Sarutobi,
Ele dizia que queria ser Hokage, claramente. Vivia repetindo isso pro Naruto. E tinha um futuro promissor. E quando chega na era de Boruto, a gente não consegue observar isso da parte dele. Sempre ele até hoje no mangá e no anime, principalmente no anime, ele não teve nenhuma cena assim de grande destaque, de grande valia. Então isso é um pouco frustrante, porque é como se estivesse esquecendo um belo personagem que eles tinham potencial para criar antigamente. E só serve basicamente para dar raiva, como foi nesse capítulo, que ele poderia ter agido mais rápido antes que algo pior acontecesse, né? Eu fico imaginando que talvez o desfecho desse capítulo seria ideal, que já que não vão utilizar ele com tanta frequência, estão basicamente estragando um personagem, o ideal seria que ele se sacrificasse para que o Boruto fugisse. Que a única forma, eu acho que a única forma do Boruto escapar é desse jeito, porque diante dessa situação a gente vê o Jura diante do Boruto. E agora, galera, é chegada a hora da gente observar se o Jura realmente é tudo aquilo que o próprio Kajin Koji afirmava. Dizia que se o Boruto peitasse ele, não teria chance, que sempre que ele via um futuro, o Boruto morria. Então, basicamente, galera, chegou a hora da gente ver isso, e basicamente é o que a gente vê. O Jura se apresenta, pergunta ao Boruto o que ele acha sobre o amor. Ele diz que o amor, para ele, o Jura afirma para o Boruto, ele vê isso como uma fraqueza, é um sentimento que limita os humanos, que deixa os humanos fracos. Ele fala isso para o Boruto. Diante disso, o Boruto só observa, é o primeiro contato dele com o Jura, basicamente, só observa ele, e de uma forma em alta velocidade o Boruto consegue desferir um teletransporte usando o Hiraishin e acerta o Rasengan nas costas dele, e é nítido que a gente vê o impacto. Porém, o Boruto fica se perguntando se o Rasengan fez efeito, porque diante disso não enxergamos nenhuma dor, nenhuma expressão de machucado ou até mesmo de sensação de desconforto da parte do Jura. Pelo menos é o que eu observei. E é nítido no mangá, basicamente. Diante disso, o Boruto pensa com ele mesmo que só resta utilizar o Rasengan Uzuriko. É sua arma mais poderosa. Diante disso, é sua arma mais poderosa. Diante disso, galera, o Boruto se prepara para usar o Uzuriko, porém ele mesmo diz que tem que ficar com os pés no chão, e por alguma razão o Boruto, o Jura, utiliza seus Monkutons, impedindo que o Boruto fique no chão. E sem muita opção, o Boruto é afastado da sua katana. O próprio Jura pega essa katana e fica manuseando, falando sobre o amor. Ele percebe que, e nesse momento que o Boruto é afastado, o Boruto se deixa ser perfurado pelas estacas, fica preso e sangrando. O Boruto ameaça o Jura, porque aquela espada para ele é importante, porque é a espada do Sasuke. E o próprio Jura reafirma que, como ele disse no começo, o amor é uma fraqueza, mas já que ele se importa tanto com aquela espada, ele pretende não danificar a espada, porém ele vai morrer se ele contar quem é o colaborador dele, porque não faz sentido ele saber tanto sobre os Senjus quando eles mal nasceram, basicamente. Diante do Jura, o Jura faz essa proposta ao Boruto e o Boruto se nega a falar isso. O Boruto claramente explica para ele a sua visão sobre o amor, do que ele acha que é, e ele não vê como uma fraqueza, mas vê como algo que potencializa, torna os homens mais fortes. Diante desse discurso, o Boruto surge atrás do Jura, claramente utilizando um material que ele colocou na kunai, na espada dele, já que o Jura estava segurando, querendo quebrar. E diante disso ele acerta o Rasengan Uzuriko bem nas costas
do Jura, porque claramente, galera, para você que não percebeu, era plano do Boruto ficar daquele jeito e utilizando toda a energia da Terra, já que para que ele utilize o Rasengan Uzumaki, ele precisa estar com o pé no chão para utilizar essa energia. E foi o que ele fez, utilizando essa energia e sugando toda essa energia e acertando de uma vez no próprio Jura. E claramente a gente é surpreendido com o Jura ficando tonto, mas anulando o efeito do golpe. De acordo com o Jura, aquele Rasengan tem perspectivas de uma bomba biju e por isso ele consegue anular. É uma explicação simples e sem nenhuma razão, é só jogada ali no roteiro mesmo, e a gente observa que não serviu de efeito para ele. E o Boruto fica assustado com isso, porque até então nunca isso tinha acontecido. E o próprio Kajin Koji já tinha afirmado alguns capítulos antes, na verdade nesse capítulo, junto com a Eida, que aquilo ali era o fim por completo, porque o Boruto não tinha chance alguma de derrotar o próprio Jura, e é mostrado isso pra gente. Por isso que eu disse que talvez o único cenário possível e o mais honrado era o Sarutobi se sacrificar para que o Boruto fuja, porque como o Jura mesmo explicou, como o Kajin Koji mesmo explicou, o Boruto sabe que não tem chance, mas está ali segurando o Jura porque ele quer que o Mitsuki, ele quer que a Sarada, ele quer que o Araya, ele quer que o próprio Sarutobi escape dali com a alma espinhosa, porque de fato ele ama aqueles personagens e o Jura sabe disso. Então essa é a chance perfeita para que o Jura dê cabo no Boruto. Bom, galera, no demais